do jeito certo de trabalhar a embreagem. Aqui eu vou trazer algumas noções de controle de embreagem, tá? Seguinte, para muitas pessoas, o uso da embreagem é como se fosse um botão. A pessoa aperta ou a pessoa solta. A pessoa aperta ou a pessoa solta. Só tem dois estágios, ou tá apertado ou tá solto. E não é assim, tá? A embreagem é muito mais do que isso. Na verdade, existe um total de 5 níveis de embreagem que tem que ficar presente para você. Contando o 0 vai dar 5 níveis. E eu fiz essa escala aqui para você compreender melhor o uso da embreagem. Seguinte, nesse ponto 0, imagine que a embreagem está toda afundada. Completamente afundada. Você pisou na embreagem até o final. E aqui nesse ponto máximo aqui, é a embreagem toda solta, certo? Algumas pessoas têm, ao invés de imaginar como se fosse um botão apertado ou solto, algumas pessoas ainda têm um terceiro nível, né, que é o ponto da meia embreagem. Então, talvez você já tenha ouvido alguém ensinar, alguém falar assim, solta a meia embreagem, isso, agora solta o freio e tal, e ensina dessa forma, isso é muito comum. E beleza, tá errado? Não é que tá errado, tá incompleto. Na realidade, você tem que ter noção de todos os pontos de embreagem que existe, e é o que a gente vai falar agora. Então você tá com a embreagem toda afundada, tá com o carro parado, está segurando ele no freio parado. Beleza? Vamos fazer um processo aqui de assimilação dos pontos de embreagem. Quando você, com o carro parado, pisando no freio, pisando na embreagem, colocou a primeira, quando nessa situação você começa a soltar a embreagem, ou seja, você começa a subir o pedal, vai chegar um momento que, ao soltar essa embreagem devagarzinho, você vai perceber que o barulho do motor ele vai começar a mudar. Ele vai começar a dar uma leve trepidadinha, uma tremidinha. Quando você percebe essa primeira mudança, tem que ser bem devagarzinho, soltando assim, bem devagarzinho. Quando você percebe essa primeira mudança, você para o pé ali naquele ponto, não solta mais, não, para o pé ali é onde nós chamamos de ponto fraco da embreagem. Ponto fraco da embreagem. Por que ponto fraco, Maicon? Como assim? Por que ponto fraco? Ponto fraco porque nesse ponto que você sentiu essa mudança é onde pouca força do motor está sendo entregue para o sistema de transmissão. Pouca força do motor está sendo entregue para as rodas. O atrito que está acontecendo aqui está pouco. Beleza? Ponto fraco. Quando que você usa esse ponto? Você usa esse ponto quando você quer que pouca força do motor seja entregue para o carro. Geralmente, quando você está numa descida. Principalmente quando você vai sair com o carro, por exemplo, numa descida. Que é uma situação onde o carro não precisa fazer muita força para poder sair. Porque já é descida. Não estou falando de descida assim, tá? Estou falando de uma descidinha de leve, de boa. Ponto fraco de embreagem. É pouca força que o carro precisa para poder andar, ou quase nenhuma. É esse ponto aqui. Quando você tá entrando num estacionamento reto, que você vai aproximar o carro da parede, sabe, bem pouquinho, é nesse ponto fraco que você trabalha. Essa primeira mudançazinha que acontece. Então você dá aquele pouquinho de força do motor para as rodas, solta o freio e vai devagarzinho. Você consegue fazer o carro andar a 1 por hora, se você quiser, quando você consegue trabalhar esse ponto fraco. Só que para isso, você tem que estar na descida ou na reta. Beleza? Se você estiver numa subidinha, o ponto fraco já não é suficiente. A força que o motor está entregando para as rodas já não é o suficiente, porque está muito fraquinho.